Olá, eu sou Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana nós vamos continuar com o Flutter apresentando o conceito do padrão block e o conceito de strings. O padrão block ele foi criado em 2018 pela equipe do Google e o seu objetivo principal consiste em separar as responsabilidades das classes, ou seja, separar a lógica de negócio da interface do usuário. Neste padrão, a classe que contém a lógica de negócios é o objeto block e a interface vai conter apenas os widgets sem lógica nenhuma. Para realizar a comunicação entre o block e a interface, nós usamos streams e o conceito da programação reativa. Desta forma, o padrão block foi concebido para permitir a reutilização do mesmo código independentemente da plataforma, quer seja um aplicativo web, quer seja um aplicativo móvel, ou quer seja um back-end. Então, na sua essência, o padrão block ele especifica que tudo no aplicativo deve ser representado como um strings de evento, aonde os widgets enviam eventos, outros widgets respondem aos eventos e o block fica no meio gerenciando a conversa. A figura a seguir ilustra como o block atua gerenciando a comunicação entre o fluxo de eventos ou streams. Aqui nós temos a entrada, que é obtida usando a propriedade sync, a saída, que é fornecida usando a propriedade stream. E os widgets, eles enviam os eventos para o block por meio de sim, e o block notifica os widgets via streams. Dessa forma, com a lógica de negócio e os componentes da interface do usuário separados, nós podemos alterar a lógica de negócios do aplicativo a qualquer momento sem afetar a interface do usuário. E, da mesma forma, podemos alterar a interface do usuário sem afetar a lógica de negócio. Esse é o objetivo do padrão block. Assim, antes de mostrar e como usar o padrão block, nós vamos ter que entender o que são strings e quais são os conceitos relacionados aos strings. Então, um stream ele pode ser considerado como um fluxo contínuo de dados. Aqui nessa figura eu tenho o stream representado aqui por um tubo, um canal, eu tenho a entrada e eu tenho a saída. Então aqui na entrada, tudo que entra pelo sync e tudo que sai pelo stream. Então o conceito de stream, ele está relacionado com um canal onde existem um fluxo de dados contínuos. O Stream Controller é um objeto que controla o fluxo de dados. É através dele que eu vou poder criar os meus streams. O Stream Transformer, ele é o objeto que processa os dados de entrada. Com ele nós podemos modificar e validar os dados. O sync é a propriedade que recebe uma entrada e o stream é a propriedade que fornece a saída do stream. Assim, para incluir dados no stream, nós usamos o método add do objeto sync, sync_add. E para acessar o stream, nós usamos o método listen do objeto stream, stream.listen. Agora, como que eu faço para observar e obter os dados na saída? Será que eu tenho que ficar varrendo o stream num loop? Não, eu não preciso fazer isso. Para poder observar e obter os dados de saída de um stream, nós temos que incluir um listener ou um ouvinte no stream. Fazemos isso usando o stream subscription e é através dele que nós podemos receber informações quando os dados saem, quando ocorre um erro e quando o stream for fechado. Então eu incluo um listener ou um ouvinte no stream, usando um stream subscription. Assim eu vou ter dois tipos principais de stream. O single subscription, onde nós temos apenas um ouvinte, ou seja, apenas um listener. Este é o padrão. E eu posso ter também um broadcast, onde eu tenho mais de um ouvinte. Assim, os dados eles podem ser enviados para um stream, enquanto um ou mais ouvintes se inscrevem no stream e ficam cientes toda vez que os dados são adicionados ao stream. Aí, através do listener, eu posso usar outros objetos do stream para gerenciar, modificar e validar os dados.
Então vamos ver isso funcionando na prática. Para fazer isso, eu vou usar o recurso do Dartpad, que está aqui nesse endereço. Ó. Ele é um ambiente onde eu posso executar código Dart e é esse ambiente que eu vou usar para mostrar os recursos do stream. Nós vamos iniciar com um stream padrão do tipo Single Subscription, que apenas recebe os dados e imprime os dados na saída. Então eu vou começar aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um import no Dart Async, que é onde estão os recursos do stream. Agora aqui esse código eu vou remover, que eu não vou utilizar. E aqui agora eu vou criar o stream. Para criar o stream, eu posso dar um final da stream controller. Vou dar aqui, ó, CTRL, é uma abreviatura de controller, e eu dou stream controller. Com isso, eu estou criando um stream que pode receber qualquer tipo de dados e que pode imprimir esses dados também. Aqui, se eu quiser simplificar, eu posso remover esse tipo aqui, ó. Então ficaria assim, ó, eu tenho um stream criado usando um stream controller. Agora eu vou adicionar um listener ao stream que vai imprimir os dados. Bem simples. Então eu vou dar um final stream subscription. Eu vou chamar de sub e vou usar o meu stream, vou dar um stream e vou dar um listen. E agora aqui eu posso definir uma função anônima ou um método externo. Eu vou definir uma função anônima. Então aqui eu vou receber os dados e eu vou imprimir esses dados. Então eu estou adicionando um listener ao meu stream usando aqui o stream subscription. Eu também poderia, para simplificar a sintaxe, remover aqui. Eu estou usando final, né? Esse meu objeto ele não vai poder ser modificado. Então agora eu tenho um listener que vai estar escutando no meu stream controller. Ó. Eu coloquei esse listener no stream, que é a saída do stream. E agora basta eu incluir alguns dados nesse stream. Eu vou adicionar dados. Para mim adicionar dados, eu vou usar o meu stream, vou usar o sync e eu dou add. Então, por exemplo, eu vou informar aqui uma string, Macorati. Depois eu vou dar uma outra, vou incluir outro dado. Só que agora eu vou incluir um numérico. 2019. Agora eu vou incluir um array. Então vou dar ctrl. Tem um sync add, definir um array com nome igual a José, idade 42. E para concluir, eu vou fechar o stream. Então ctrl.close. Agora eu vou executar e se tudo der certo, ele vai receber os dados que eu estou adicionando. O meu listener aqui vai pegar os dados e imprimir os dados. Então, executando, eu tenho a saída aqui, ó, streams, aqui é Macorati, né? Macorati 2019 e o meu array. Então tá aqui o primeiro exemplo básico de streams. Aqui eu crio um stream com stream controller, adiciono um listener que vai escutar a saída do meu stream e imprimir os dados. E aqui eu estou incluindo dados no stream. Então agora eu vou remover esse código aqui, ó. Então, nesse segundo exemplo, eu vou usar um stream transformer. O recurso stream transform, ele nos permite realizar transformações de dados em um stream. Essas transformações, elas são então enviadas de volta ao stream para serem recebidas por todos os ouvintes definidos para esse stream específico. Então aqui eu vou definir um stream usando o stream controller, só que aqui eu estou definindo, ó, um stream de inteiros, tá, ó, stream controller int. E aqui broadcast é o tipo do stream que eu estou definindo. Então assim eu estou inicializando o stream. Então agora eu vou, da mesma forma, eu vou definir aqui um stream subscription, que eu vou chamar de sub, no meu stream, e agora eu vou transformar esses dados. Então para isso eu vou definir que o valor que eu quero exibir desses inteiros vai ser somente os números pares. Então eu divido por 2 e obtenho o resto. Se for diferente, se for igual a 0, eu vou exibir. Tá? Aqui eu estou fazendo a operação módulo, né? Aí eu vou dar um listing nesse valor e eu vou dar um print no valor. E agora eu vou fornecer os dados. Então eu vou usar um laço for, né? Vou dar int i igual a 1, ponto e vírgula. Enquanto i for menor que 11, vou incluir somente 11 valores. Eu incremento o contador. E aqui eu vou dar control.sync.add.
e vou incluir esses inteiros no meu string. Para concluir, vou fechar o meu string. Então aqui eu estou usando o String Transformer. Estou criando o meu string, que agora é um string de inteiros. Estou definindo aqui um listener no meu string, só que aqui eu estou filtrando as informações. Desses inteiros, eu só vou exibir os números pares e eu vou fazer isso apenas para os valores entre 1 e 11, que foram os dados que eu incluí aqui no meu string. Usei a instância do meu string, sync e add. Então, quando eu executar, ele vai imprimir aqui somente os pares entre 1 e 11. E aqui eu fechei o string, né? Então, executando 2, 4, 6, 8, 10, somente os pares. Então, nesta aula é uma aula mais conceitual, mas ela é importante porque apresenta o conceito de strings. E na próxima aula nós vamos continuar com o Flutter.